Veja bem, esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Piuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, introdução à engenharia ambiental e outras disciplinas ambientais. Agora nós vamos falar de legislação ambiental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os principais mecanismos da legislação ambiental, vamos dar uma geral sobre o processo de licenciamento, porque depois a gente vai ter uma aula específica sobre licenciamento ambiental para facilitar nossa aprendizagem e nosso acúmulo em relação a essa temática. Então, a gente inicia com alguns conceitos. Primeiro, é lembrar o que é uma lei ambiental. Uma lei ambiental é, antes de tudo, um sistema complexo e interligado. São regras, regulamentos e políticas que visam proteger o meio ambiente de ser afetado, né? Então, esse é o objetivo da lei ambiental. E nós temos alguns tipos de lei ambiental. Então, a maioria das leis regula a quantidade e a natureza do impacto das atividades humanas, colocando, por exemplo, níveis possíveis e aceitáveis de poluição. Então, essa é uma forma que a gente tem, que é a regulação da quantidade do impacto da atividade antrópica. Esse é o primeiro tipo de lei que a gente tem. Outras são de natureza preventiva, que busca avaliar o impacto possível, né, antes que possa ocorrer. É aí que está a avaliação do impacto ambiental, é nessa área que atua a AIA, né, para avaliar esses impactos ambientais possíveis de serem realizados. Então, dentro do direito ambiental, você tem os princípios do direito ambiental, que é um ramo autônomo da ciência jurídica, e tem aqui junto a Declaração de Estocolmo, a Declaração do Rio, entre outras ferramentas do arcabouço jurídico ambiental que contribuem para a construção do direito ambiental como um todo. Certinho? No Brasil, a gente tem algumas leis específicas que regulamentam algumas coisas. Primeiro, a obrigatoriedade da execução de estudo de impacto ambiental, de EIA, né? A gente tem outra legislação que coloca o correto gerenciamento e disposição final de resíduos perigosos, então isso também é uma outra legislação importante que a gente tem. A gente tem as leis de crimes ambientais, que são importantes também de serem lembradas, o Brasil possui a nossa legislação de crime ambiental, né? Além de padrões para emissão atmosférica, nível de tratamento de efluentes, né? Então isso também está presente na nossa legislação. Veja, o objetivo do curso não é formar ninguém especialista em legislação ambiental. É apenas que se conheça de forma geral algumas das principais legislações ambientais que a gente tem. Então a gente vem, primeiro, retomando essa questão ambiental no Brasil. De 30 a 50, a gente já falou um pouco sobre isso. A gente tem só questões isoladas, formas pensando no desenvolvimento econômico a qualquer preço. Então você tem ações pontuais, basicamente. A partir dos anos 60, começa a participação do Brasil em convenções, reuniões internacionais sobre o clima, começa a assinatura de acordos, de pactos, e começa essa corresponsabilização entre os países acerca dessa temática ambiental e dos níveis de poluição. Na década de 70, a gente tem o agravamento da poluição ambiental, a gente já falou sobre isso, né? Tem a Conferência da ONU de Estocolmo 72, que é um grande marco até então. Começa-se a debater também a educação ambiental, né? Isso é um ponto importante. Cria-se ainda na ditadura militar a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a antiga SEMA, que é de extrema importância porque o meio ambiente passa a ter uma pasta, ainda não é um ministério, mas uma pasta dentro da temática ambiental, dentro do governo, né? Começa o debate junto à opinião pública da questão ambiental, isso se inicia, começa esse debate e começa-se também o acompanhamento dos níveis de poluição na grande indústria, né? Então isso começa a ser debatido e começa-se a perceber como esses poluentes liberados
na escala industrial afetam diretamente a qualidade de vida dos brasileiros e das brasileiras. Nos anos 80, né, a gente tem a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, que é um grande marco, né? Também ainda na ditadura militar, a gente começa a ter criação de estação ecológica, área de proteção ambiental, coisas que até então eram muito raras de acontecer, então começa a pipocar de áreas desse tipo, até culminar em 89 com a criação do IBAMA, né, com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Então a gente tem algumas vitórias importantes no campo ambiental na década de 80. Na década de 90, tem a criação da Secretaria de Meio Ambiente pelo governo federal, a gente tem a Rio 92, que a gente já falou em outras aulas, merece um grande destaque, né? E por conta dessa Rio 92, né, a gente começa a ter essas estratégias globais para a questão ambiental. Começa o debate do desenvolvimento sustentável, começa o debate sobre a eliminação da pobreza extrema e a compreensão que a má distribuição de renda também contribui para o impacto ao meio ambiente, até culminar, principalmente por conta da Rio 92, com a criação do Ministério do Meio Ambiente, após muita pressão da sociedade civil organizada ainda em 92. Né? A gente tem o protocolo de Kyoto em 97, que a gente já comentou em outras aulas, tem a lei de crimes ambientais, e depois dos anos 2000, né, na chegada do novo século, a gente tem a Lei 9985/2000 de compensação ambiental obrigatória para empreendimentos causadores de grandes impactos ambientais, né? Aí começa a publicidade dos órgãos do CISNAMA, começa a entrar em vigor o protocolo de Kyoto, entre outros debates que a gente tem. Mas vale a gente lembrar que esses são os principais marcos da questão ambiental no Brasil, né? Então, essas datas da criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, depois a Secretaria do Meio Ambiente, por último a criação, né, finalmente, do Ministério do Meio Ambiente, são vitórias muito importantes para o movimento ambientalista aqui no nosso país. E aí a gente tem uma questão problemática, né, que precisa estar presente no nosso debate, porque a gente tem uma grande quantidade de leis. Eu me arrisco a dizer que o Brasil tem a melhor legislação ambiental do mundo. Entretanto, a grande questão que a gente tem é o cumprimento dessas leis. A grande dificuldade que nós temos é a efetivação da nossa política de meio ambiente, a efetivação da nossa legislação ambiental. Então, falta material humano em especial, falta muito servidor público nessa área para conseguir transformar em prática o que está nas leis. Então, o nosso grande problema no Brasil não é a ausência de legislação ambiental, é o seu cumprimento, é a sua fiscalização. Então, a gente tem um grande problema de falta de material humano. Existe uma ideia equivocada que o Brasil tem muito servidor público. Isso não é verdade. O Brasil está entre os países que menos têm funcionários públicos. E isso cobra um preço muito alto, por exemplo, na área ambiental, que tem pouca gente para trabalhar no cumprimento, na divulgação, na fiscalização ambiental. O IBAMA, por exemplo, já está há vários anos sem concurso, né, estando deficitário, muitos servidores aposentados e faltando gente, por exemplo, para fazer a fiscalização ambiental. Né? Nós somos um país continental e o mínimo necessário para isso é que a gente tivesse material humano presente dentro das secretarias de meio ambiente, dentro do Ministério do Meio Ambiente, pessoas efetivamente técnicas para que possam trabalhar com a fiscalização da nossa legislação ambiental. Mudando de assunto, pegando aqui a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, né, a Lei 9795 de 99, então o que é educação ambiental? A educação ambiental são processos onde o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais. Então tem conhecimento, habilidade, atitude, tudo isso é essencial para a qualidade de vida e para a sustentabilidade. Então, a educação ambiental passa a ser pensada e entendida como um componente fundamental para a educação nacional. E ela está presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, de maneira formal e não formal. Então, veja que a educação ambiental acaba se transformando numa temática transversal. Ela tem que estar presente em todos os níveis educacionais e não necessariamente como uma disciplina de educação ambiental, mas com a participação de maneira integrada e indireta de todas as disciplinas para se trabalhar a importância da educação ambiental, né? Então, mesmo no curso superior, a gente tem a importância da educação ambiental e ela precisa ser tratada e trabalhada, pois muita gente ainda tem falta de compreensão, falta de educação ambiental propriamente dito, sem compreender a importância disso para a mudança de atitude das gerações vindouras. A educação ambiental é uma semente que a gente planta pensando em colher
no futuro. De certa forma, a gente pode dizer que é um pé de jabuticaba, né, que só tem frutos depois de 15 a 20 anos, é mais ou menos isso. Então, a educação ambiental é uma semente que a gente planta para ser colhida pelas próximas gerações. Então, na Política Nacional de Educação Ambiental, a gente tem algumas atribuições. O poder público, por exemplo, deve implementar políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, a educação ambiental em todos os níveis de ensino, o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhora do meio ambiente. Já as instituições educacionais, na qual o IFMG faz parte, devem trabalhar com educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. Então, todos os programas educacionais devem trabalhar de maneira direta ou indireta a educação ambiental. Isso é fundamental e está presente na nossa Política Nacional de Educação Ambiental. Nos órgãos do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, ações de educação ambiental devem ser integradas a programas de conservação, recuperação. Então, veja que é muito comum ações de educação ambiental em parques, em áreas de preservação ambiental, em muitas dessas áreas. E isso acontece exatamente pela necessidade disso acontecer, mas não somente isso, também pela obrigatoriedade da lei, pela nossa Política Nacional de Educação Ambiental. Os meios de comunicação em massa, então os meios de comunicação, como jornais televisivos, por exemplo, jogam um papel importante na disseminação de informações, de práticas educativas sobre o meio ambiente, incorporar a dimensão ambiental na sua programação. Então veja que esses programas ambientais que passam muitas vezes na TV são também exigências da Política Nacional de Educação Ambiental. Não é só uma conscientização do empreendedor. É necessariamente uma obrigatoriedade da nossa legislação. E as instituições públicas e privadas, né, devem promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhor o controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, repercussões do processo produtivo no meio ambiente, e isso acontece especialmente na iniciativa privada. Então veja que isso é reflexo da nossa Política Nacional de Educação Ambiental. Então não é apenas uma conscientização da empresa. Ela está cumprindo uma política nacional, uma legislação, a Lei 9795. E a sociedade como um todo precisa também fazer sua parte, né? Formando valores, tendo atitudes, buscando formas de prevenir, de identificar e solucionar problemas ambientais. Nós não podemos colocar também a sociedade longe disso. A gente trabalha com a corresponsabilidade. Somos todos responsáveis por uma educação ambiental de qualidade para todos e todas. Então, a educação ambiental no Brasil, de forma geral, a gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, né, sob gerência do MEC, do Ministério do Meio Ambiente, que tem o Programa Nacional de Educação Ambiental, né, e aí tem os conselhos, secretarias responsáveis, e aí você tem as políticas estaduais de educação ambiental, com o Programa Estadual de Educação Ambiental, e aí, passando pelos órgãos estaduais, você tem uma política municipal de educação ambiental e programas municipais de educação ambiental. O seu município tem programa de educação ambiental? É fundamental descobrir isso. Às vezes a gente nem sabe se o nosso município está cumprindo a legislação, está fazendo a sua parte como política municipal de educação ambiental. Né? O nosso papel, enquanto sociedade civil, é fiscalizar os órgãos públicos. Esse é nosso papel, esse é o papel, inclusive, dos conselhos. É assim que a gente tem participação popular para fiscalizar o poder público no nosso país. Então, a estruturação da Política Nacional de Educação Ambiental, né? Você tem o órgão gestor, né, que é o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Educação, né? E aí você tem um comitê assessor, e aí você tem política estadual de educação ambiental, com a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, e aí vai para os municípios, escolas, territórios, as bacias hidrográficas, os comitês de bacias fazem muito trabalho de educação ambiental, formando então redes de educação ambiental. Então, a estruturação da Política Nacional de Educação Ambiental, ela perpassa por uma política própria, ela tem as políticas estaduais e municipais e conta com redes de educação ambiental para não só se estruturar, mas para disseminar junto à sociedade. Né? Ainda pegando a Política Nacional de Educação Ambiental, né, a ideia de desenvolvimento de uma compreensão integrada de meio ambiente, né, e suas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, né, a importância da democratização das informações ambientais, ou seja, todos e todas terem acesso
a importância da educação ambiental, das informações de sustentabilidade e buscando estimular e fortalecer a consciência crítica, né, sobre a problemática ambiental, sobre a distribuição de renda, sobre o papel social da educação ambiental como um todo, né? Ele também incentiva a participação individual, a participação coletiva na preservação do equilíbrio do meio ambiente, né? E traz isso como um valor inseparável no exercício da cidadania, e é fundamental essa compreensão, né? A preservação do meio ambiente faz parte dos valores que a ONU traz no século, né? E aí a ideia de uma sociedade ambientalmente equilibrada, né? Fundada nos princípios da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Democracia, justiça social, entre outras coisas. Mas a ideia é trabalhar no futuro da humanidade com políticas, então, de fortalecimento da cidadania, de autodeterminação dos povos, de solidariedade. É essa a ideia essencial da educação ambiental, que não deixa de ser uma educação para a vida. E aí fica a pergunta, como que a gente pode ajudar em alguma coisa? A gente pode ajudar em alguma coisa disseminando esses valores da educação ambiental, praticando a educação ambiental, uma coleta seletiva em casa já é um bom princípio, disseminando essas ideias importantes da sustentabilidade, contribuindo sem jogar papel na rua, por exemplo, uma coisa super simples de ser feita, jogando lixo no lixo, né? Trazendo no ambiente profissional a capacidade de oficinas de educação ambiental como contrapartida para um grande empreendimento, né? A contribuição do uso de materiais recicláveis ou menos danosos ao meio ambiente durante a construção civil, por exemplo. Tudo isso são pequenos passos que a gente dá em relação à educação ambiental como um todo, certinho? Então, isso é um pouco do nosso debate. Então, além disso, outra lei importante da gente lembrar é a Lei 9605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, que a responsabilização é de pessoas jurídicas e físicas, autoras e coautoras na infração. Então veja que isso aqui é uma grande vitória, né? Porque você tem a responsabilização também dos responsáveis pelo CNPJ. E não só o CNPJ acaba sendo condenado, o que é uma grande vitória. Merece destaque aqui o capítulo 6º, parágrafo 1 a 3, né? Aqui coloca quem são as autoridades competentes para lavar o auto de infração ambiental e estará o processo administrativo. Além de informar que qualquer pessoa que constatar infração ambiental pode denunciar. Então, qualquer cidadão pode exercer o papel de polícia e fazer a denúncia da infração ambiental à autoridade competente. E essa autoridade competente é obrigada a promover a apuração imediata sob pena de corresponsabilidade. Por quê? Porque foi informado da infração. Então, isso é uma vitória muito importante, porque obriga com que as autoridades tomem providência em caso de crimes ambientais. Então, quando as pessoas sabem que elas podem ter papel de polícia para constatar infração ambiental, isso ajuda nas denúncias, principalmente denúncias anônimas, porque a partir desse momento as autoridades têm o dever de exercer a sua autoridade competente, né? Licenciamento ambiental. Vamos falar um pouco de licenciamento ambiental. Não vamos entrar em detalhes, isso vai ser debate para uma outra aula, mas vamos falar um pouco de licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental de cara é o procedimento que o órgão ambiental tem, que permite a localização, instalação, ampliação, operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. E elas podem ser efetivas ou potencialmente poluidoras e capazes de causar degradação ambiental. Então, toda atividade que pode ser potencialmente poluidora ou que possa causar algum tipo de degradação ambiental, ela tem que ser licenciada. Então, tem que acontecer o licenciamento ambiental para casos como esses. Então, o licenciamento ambiental, ele tem uma característica preventiva. Por que a característica dele é preventiva? Porque a ideia é garantir a conservação da qualidade ambiental através de 3 princípios básicos: eficiência econômica, equidade social e qualidade ambiental. Então, a ideia do licenciamento é contribuir para a melhor qualidade de vida das próximas gerações. Então, ou seja, o uso responsável do ambiente natural. É essa a ideia do licenciamento ambiental. Então, ele é uma ferramenta extremamente importante, porque o empreendedor consegue identificar o efeito ambiental do seu negócio e ele consegue gerenciar esse efeito danoso do seu negócio respeitando a legislação, ou seja, de maneira que esse dano seja o menor possível para o meio ambiente e para a sociedade.
certo? Os parâmetros legais, então, do licenciamento ambiental. Na Constituição Federal, a gente tem uma menção indireta, porque fala da necessidade de licenciamento ambiental na Constituição. Então, esse é o primeiro fator que a gente tem lá. Na nossa legislação federal tem várias leis, decretos, resoluções, portarias, várias outras que contribuem e falam sobre licenciamento ambiental. Nas constituições estaduais, né, tem a instituição das competências a serem seguidas no licenciamento ambiental, os requerimentos necessários para a sua renovação. E nas estaduais, né, pegando o exemplo de São Paulo, leis, decretos, resoluções, todas têm isso, deliberações, né, do Conselho de Meio Ambiente e normas para os responsáveis do licenciamento que eles têm que obedecer. Então tem que seguir um rito legal para conseguir o licenciamento. É assim que isso acontece. E os órgãos responsáveis pelo licenciamento, né, no caso de São Paulo especial, vinculados à Secretaria de Meio Ambiente. Isso vale para qualquer lugar. No caso de São Paulo, CETESB, CPRN, etc. e tal. E os órgãos governamentais envolvidos. Né? Você tem o IBAMA, Instituto Biológico, Instituto Florestal, Instituto Geológico, Sabesp, Copasa, depende do que está, a SEMAI, SAI, depende do que tem em cada lugar. Então, são os órgãos responsáveis. E no caso de geração de energia, né, geradores de potência inferior a 10 megawatts que são instalados em indústria. Então, esse caso, você precisa pensar. Né? No caso das residências, é a prefeitura que cuida disso. Potência superior a 10 megawatts, você tem o DAE, no caso de São Paulo, que é o departamento que tem roteiros para orientar os interessados para preencher os documentos para dar entrada ao pedido de licenciamento. E a maioria dos geradores, como são a diesel, eles causam poluição do ar, poluição sonora, vibração. Então, tem uma série de exigências de equipamentos de controle da poluição, de enclausuramento de equipamento, a base de concreto antivibratória que tem que ser seguidas. Né? Então, veja, no caso de geradores de potência inferior a 10 megawatts, está tranquilo, é a CETESB que olha, e acima disso, né, acima disso você tem um departamento específico que vai observar, e no caso de residência, a prefeitura. Então, mesmo a geração de energia, aí, coisa que muita gente às vezes não sabe, tem esse processo que precisa ser feito. E os processos de licenciamento ambiental? Primeiro, é importante pensar que a gente tem a LP, que é a licença prévia, a LI, que é a licença de instalação, e a LO, que é a licença de operação. E aí tem as seguintes atividades. A gente tem a construção, reconstrução, ampliação, reforma da edificação destinada à instalação da fonte de poluição. Depois tem instalação de uma fonte de poluição em edificação já construída. Depois tem instalação, ampliação, alteração de uma fonte de poluição. Todos esses são sujeitos a licenciamento ambiental. Então, tudo isso daí é sujeito. Depois, na aula sobre licenciamento ambiental, a gente vai ver com detalhe tudo que é sujeito a licenciamento ambiental. Então, algumas fontes de poluição que vale a gente comentar. Extração, beneficiamento de carvão mineral, petróleo, gás natural, fabricação de produto alimentício de origem animal, fabricação e refino de açúcar, tudo isso é fonte poluidora. Tudo isso tem que ter o processo de licenciamento ambiental para conseguir que a construção possa seguir todas as normas ambientais necessárias. Então a gente pega aqui as fases do licenciamento, a ação do empreendedor, ele avalia a alternativa de localização e tecnologia, faz o pré-projeto, aí manda para o órgão licenciador, né, que vai aparecer a viabilidade da localização, exigência mais licença prévia. Aí chegou aqui, cumpriu as exigências da licença prévia, define sistemas de controle de poluição e solicita a LI, que é a licença de instalação. Vai para o projeto, manda para análise do órgão fiscalizador. Mais exigência e licença de instalação. Volta, constrói, instala, cumpre as exigências da licença prévia e da licença de instalação para solicitar a licença de operação, LO. Constrói, instala. Mais exigência, mais licença de operação. Aí sim, opera e funciona e cumpre as legislações da LO, que se expirar a LO, tem prazo de validade para solicitar uma nova LO. Então, a licença de operação ela tem validade. Aí, operação, funcionamento e fiscalização periódica do próprio órgão fiscalizador. Então, veja que são etapas burocráticas, mas que são etapas necessárias quando a gente pensa na importância do licenciamento ambiental. Então, o empreendedor tem que ter a compreensão que é fundamental para o poder público todas essas licenças para que a gente tenta minorar ou diminuir ao máximo a potencialidade poluidora do empreendimento. Na verdade, o que está se tentando fazer é diminuir ao máximo esse potencial poluidor. E aí vamos a eles. O pré-projeto
é quando você analisa, então, a alternativa da localização, os produtos e processos, de acordo com o seu objetivo. O aspecto ambiental é considerado e você tem, então, algumas restrições que podem existir em relação à localização. Por exemplo, área de proteção, área de vizinhança. Seu projeto está dentro de uma área de proteção ambiental, isso é um problema. Qual vai ser o impacto do projeto à vizinhança? Isso tem que estar presente no pré-projeto, para o órgão fiscalizador ter condição de entender que tipo de projeto você está apresentando. Quais os mecanismos de controle da poluição existente? Quais os processos alternativos? Quais os custos? Isso tem que estar presente no pré-projeto. Na licença prévia, é o planejamento preliminar, então, do empreendimento. E aí tem os requisitos básicos para ser atendido na fase de localização, instalação e operação. Mais ou menos fala como vai ser. Essa é a ideia da licença prévia. E o licenciamento prévio, né, vem no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, né, estadual, e as atividades e obras são sujeitas a avaliações de impacto ambiental. Então você tem avaliação de impacto ambiental e alguns empreendimentos, né, especialmente os mais simples, pode conseguir licença prévia junto com a licença de instalação. Isso pode ser possível de conseguir, mas é mais comum em empreendimentos com menor potencial poluidor. Então, alguns desses exemplos aí, né, abatedouro, processamento de alimento, refinaria, medicamento, tinta, inseticida, pneu, pilha, bateria, veículo, posto, cemitério, hospital, tudo isso entra no exemplo que nós colocamos. Na licença de instalação. Na licença de instalação, você tem que detalhar o projeto e as etapas de realização da obra. Então, você tem o processo produtivo, você tem que ter ênfase nos equipamentos, no processo de transformação, o que vai ser realizado, quais os produtos gerados, quais os resíduos gerados, quais os impactos ambientais previstos, e aí vai ter o detalhamento na EIA-RIMA, né? Estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente, que depois nós vamos ver com mais calma sobre isso. Então tem que ter o projeto básico ambiental, o controle desses poluentes, como vai ser, vai respeitar a legislação, quais legislações, de que maneira. Então isso tem que estar presente. E vai especificar também quanto vai ser gerado de poluição na água, no ar, no solo, ruído, vibração, impacto na vizinhança. Então tudo isso tem que estar na licença de instalação para quanto mais informações quanto mais informações você tiver, menos problemas você tende a ter com o órgão de fiscalização, certinho? Na licença de instalação ainda, você pode colocar determinada fonte potencial poluidora, né, que vai estar naquele local, atendendo todos os dispositivos legais, o que vai acontecer, quais as ações que você vai ter em relação a essa fonte poluidora, né? E aí, no órgão de fiscalização, esses técnicos vão olhar todos os critérios ambientais, a legislação ambiental e vai sugerir coisas que possam ser feitas no seu projeto, de acordo com as diretrizes municipais, estaduais, de acordo com o uso e ocupação do solo, de acordo com a localização de áreas de preservação ambiental. Então, esses órgãos de fiscalização têm o objetivo de evitar a ocorrência de problemas futuros no projeto. Então, a licença de instalação, ela joga um papel fundamental para isso, né? Então, a licença de instalação pode ser expedida sem ou com exigência técnica, vai depender do órgão de fiscalização, e todas elas devem ser cumpridas, aí sim vai se conseguir a licença de operação. De posse, então, da licença de instalação, o empreendedor pode dar início então, à construção, aí vai ter a operação constrói, então, o empreendimento, reforma, instala, etc. E aí vai atender todas as exigências que estavam lá presente na licença prévia e tudo que foi feito na LI. Aí vai colocar toda a infraestrutura, todos os materiais, todos os sistemas de tratamento, tudo vai ser feito na medida do que foi pedido, para aí sim você conseguir ter o direito de operar. Então, o controle da poluição é uma das coisas que deve estar garantida ali. É muito importante isso, porque aí você tem a inspeção, tem a avaliação técnica do sistema. Os técnicos vão verificar se essas exigências são cumpridas. Você tem fiscais do meio ambiente que fazem isso. E aí, quando todos esses requisitos legais e técnicos são atendidos, aí é fornecida a licença de operação. Aí vai conseguir o funcionamento. E aí, se não tiver toda avaliação de controle do empreendimento, nem toda ela foi cumprida, pode acontecer do órgão de fiscalização liberar a LO a título precário. E nesse caso, o empreendimento acontece, ele começa a operar, mas ele vai ter que
que fazer os conformes, as alterações necessárias para conseguir a LO definitiva, né? E todas as alterações do produto produtivo, ampliação da instalação, aumento da construção, novos equipamentos instalados, tudo isso tem que ser licenciado. Tudo é objeto de licenciamento ambiental. Na licença de operação, né, tem prazo de validade, que cada estado tem um, né? No caso de São Paulo, tem o decreto estadual 47397/02, de acordo com cada atividade de empreendimento, e expirou o prazo de validade, o empreendedor deve solicitar nova LO. Então, dessas modificações do decreto, né, além de prazo de validade para a LO, está a obrigação também da renovação da licença de funcionamento de operação já emitida. Então, veja que a gente tem um processo muito burocrático para tentar minorar ao máximo a quantidade de poluentes a serem gerados, né? Então, se o empreendedor resolver operar o empreendimento antes do cumprimento de cada uma dessas fases de licenciamento, você tem um crime ambiental e vai estar sujeito à penalidade prevista na legislação. Aquela legislação de crime ambiental que a gente falou. Então, lá tem as penalidades previstas para o caso de não respeitar as licenças de empreendimentos ambientais, né? Se não respeitar essas licenças, pode sofrer uma condenação. O prazo de validade das licenças, né, os empreendimentos licenciados têm um prazo máximo de 2 anos, contado a partir da emissão da licença prévia para solicitar a licença de instalação, e depois, no máximo, 3 anos para iniciar a implantação de suas instalações, que depois pode perder essas licenças concedidas. A LO é renovável e tem prazo de validade de 5 anos e é estabelecido de acordo com o fator de complexidade. 2 anos para fator de 4 e 5, 3 anos para 3 e 3,5, 4 para 2, 2,5, 5 para 1 e 1,5. Então, isso vai de acordo com a possibilidade, né, do fator de complexidade do empreendimento. Decorrido, então, os prazos mencionados, né, então a licença de operação acabou o prazo, se não renovar, perde a validade, crime ambiental novamente. E licença de operação, alguns tipos, não está sujeita à renovação, que é loteamento, desmembramento de condomínio, conjunto habitacional, Coab, cemitério, isso aí não precisa de renovação, está lá presente na legislação ambiental, né? Que em geral isso aí é diretamente até com o município, né? A renovação da licença de operação, né? No caso da CEDESB, né? Você tem ações então por parte do órgão ambiental que estimula a empresa a rever procedimento com vista a melhorar o seu desempenho ambiental, né? A ideia é sempre o conceito de melhoria contínua. Então, tem que ter atualização periódica das informações a respeito do empreendimento. Tudo que vai mudar no empreendimento tem que comunicar ao órgão licenciador. Isso vai facilitar, inclusive, o inventário das fontes de poluição ali presentes. Isso facilita, inclusive, o trabalho técnico dos responsáveis operacionais dos órgãos de licenciamento. E aí você tem procedimentos diferenciados do licenciamento de acordo com o potencial poluidor. Se você tiver um empreendimento de baixo potencial poluidor, você tem mecanismos mais ágeis para emissão de licença. E assim, você consegue que o poder público possa concentrar maior esforço para as empresas de maior potencial poluidor, que são elas que você acaba tendo como principais vilões, né, como os principais vilões do meio ambiente como um todo. Então, a ideia é que estabeleça metas ambientais progressivas, né, para que consiga cumprir tudo isso. E as fontes mais antigas, né, anteriores aos anos 70, que não têm licença de operação, devem ser convocados a obter a respectiva licença, tomando, então, as devidas providências para a renovação dessa licença de operação. Então, veja que o órgão fiscalizador também joga um papel importante para contribuir para que o empreendimento cumpra toda a legalidade das licenças necessárias para o funcionamento, o bom funcionamento do empreendimento. Outra agora que nós vamos falar, a Política Nacional de Meio Ambiente, né, que foi uma grande vitória ainda lá na ditadura, a Lei 6938/81, tem os princípios, né, tem a ação governamental, o planejamento, a racionalização e fiscalização do uso dos recursos ambientais, a proteção dos ecossistemas, controle de atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras, incentivos ao estudo e à pesquisa ambiental, recuperação de áreas degradadas, a educação ambiental. Então veja que tudo isso está na Política Nacional de Meio Ambiente. A gente tem uma legislação que apresenta a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, é muito importante para o nosso país. Foi uma grande vitória para a época. E ela tem objetivos específicos. Na nossa Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem como objetivo
o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente, definição de áreas prioritárias da ação governamental, com base na definição dessas áreas é que é possível a construção de áreas de preservação ambiental, parques ambientais, flonas, etc. Né? O estabelecimento, então, de critérios e padrões de qualidade ambiental, as normas para os recursos ambientais, a preservação e restauração dos recursos ambientais, a imposição, isso aqui é muito importante, que foi a partir daí que teve a imposição ao poluidor da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente. Isso é uma vitória muito grande a gente ter isso na legislação, porque outros países não possuem, por consequência, o poluidor não tem uma obrigatoriedade legal de recuperar ou indenizar a sociedade os danos causados, né? Além de diretrizes para orientar a política ambiental de governos estaduais, de governos municipais, tudo pensando na grande política nacional de meio ambiente. Na lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E aí você tem o órgão superior, que é o Conselho de Governo, depois tem o órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, que tem resoluções e tudo mais. Depois tem o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, o órgão executor, que é o IBAMA, além dos órgãos seccionais e locais. Esse é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, que é de extrema importância para a nossa compreensão da legislação ambiental. No SISNAMA, então, a gente tem as funções de cada uma dessas áreas. O Conselho de Governo assessora o presidente na formulação de diretrizes para o governo em relação ao meio ambiente. O CONAMA assessora, estuda e propõe ao Conselho de Governo diretrizes para o meio ambiente. E aqui tem participação popular. E, no âmbito da sua competência, ele também regula. E tem resoluções importantes nesse Conselho com a participação social para a política ambiental através da intere entre governo, entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Depois você tem o Ministério do Meio Ambiente, que planeja, coordena, supervisiona e controla a política nacional, as diretrizes para o meio ambiente. Apesar que no presente momento o Ministério do Meio Ambiente anda muito mal das pernas, né? Mas ele existe para isso. Depois tem o IBAMA, que o Ministério do Meio Ambiente não tem dado condição nenhuma de funcionamento direito, que executa e faz a política nacional, as diretrizes para o meio ambiente. Então, a nossa política nacional do meio ambiente ela é muito avançada. O grande problema, como nós já vimos, é a execução, é a fiscalização, é a realização de tudo que está na lei. E as principais responsabilidades aqui do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é muito importante. Ele estabelece normas e critérios para licenciamento de atividades efetivamente ou potencialmente poluidoras, mediante proposta do IBAMA, determina a realização de estudos, decide sobre as sanções aplicadas pelo IBAMA em última instância administrativa, determina perda ou restrição de benefício fiscal ou linha de financiamento público para empreendimentos poluidores, estabelece as normas de controle da poluição e normas para manutenção da qualidade do meio ambiente, principalmente referente aos recursos hídricos. Então, o CONAMA tem uma participação estratégica fundamental, por isso é tão importante a participação social dentro do CONAMA, porque é através dela que a gente consegue contribuir para a fiscalização do nosso meio ambiente. As principais responsabilidades agora do IBAMA é o licenciamento no caso de atividades ou obras de significativo impacto ambiental, como uma usina hidrelétrica, por exemplo, né, que esteja na fronteira entre dois estados, né, por exemplo. Divulgação anual do relatório de qualidade do meio ambiente, fiscalização e controle de aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental, e aqui precisa de material humano, esse é o grande gargalo do IBAMA, e administrar o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e o Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. Então, o IBAMA tem uma importância estratégica muito grande para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Às vezes as pessoas não têm dimensão de quão importante é o IBAMA para a nossa política ambiental. Beleza? Era isso que eu queria trazer nessa aula sobre legislação ambiental e eu espero que tenha sido proveitosa e que tenha contribuído para o aprendizado de cada um e de cada uma. Beleza? Tchau, tchau, até a próxima aula.